Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos saúda é seu irmão em Cristo, o pastor Felipe Souza. Antes de entrarmos no nosso assunto, quero pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, tá bom? Ative o sino das notificações, temos louvores, pregações, estudos bíblicos, curiosidades bíblicas, temos vários assuntos interessantes concernente à palavra de Deus. Meus irmãos, o que significa arrebatamento e como acontecerá? Vamos lá. A palavra arrebatamento vem do grego arpazon, que significa desaparecer rapidamente, significa rápido, desaparecer com violência, sumir sem deixar rastro, sem deixar pista. Esse é o significado da palavra arrebatamento. O arrebatamento é o dia em que a noiva de Cristo Jesus, ela vai subir para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Jesus, ele falou muito bem concernente o arrebatamento da igreja quando ele citou a parábola das 10 virgens em Mateus, no capítulo 25. Você conhece muito bem a história que Jesus falou, né? Essa parábola, ele falou de 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias ou loucas. E nessa ocasião, as prudentes, elas estavam preparadas, estavam com suas lâmpadas acesas e reserva também de azeite em suas vasilhas, mas quando o noivo, que significa Cristo, ele veio buscar a noiva, as prudentes que estavam preparadas, elas entraram para a festa das bodas. Mas as nécias, aquelas que não tinham reserva de azeite, que na parábola diz que elas foram comprar, quando elas voltaram, o noivo já tinha levado as preparadas, as prudentes, e tinha entrado para a festa das bodas. Ou seja, Jesus estava falando do arrebatamento da igreja. Versículo 10 do capítulo 25 de Mateus diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, quem? As loucas. Chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, versículo 11, depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, você nota nessa parábola que Jesus estava falando do arrebatamento da igreja. Ele vem buscar a sua igreja gloriosa, a sua noiva gloriosa e preparada para estar com ele, para participar das festas das bodas, como escrito está em Apocalipse, no capítulo de número 19. O apóstolo Paulo também, ele falou concernente o arrebatamento da igreja. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo diz no versículo 51 e 52, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo estava dizendo que nem todos iriam provar da morte, mas iriam ser transformados. Transformado quando? No arrebatamento. Versículo 52 diz, no momento, num abrir e fechar de olhos. Olha só, vai ser uma rapidez tão grande, o arrebatamento da igreja vai ser como se fosse o piscar de olho, uma velocidade muito grande, né? Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que será transformado? O nosso corpo, esse nosso corpo terreno, esse nosso corpo material, no dia do arrebatamento, ele vai ser transformado, ou seja, ele vai ser modificado. Vamos receber um corpo de glória, um corpo glorioso. O apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele falou concernente
o arrebatamento da igreja, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, olha só, com alarido, voz de arcanjo, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Alguns instantes antes do arrebatamento da igreja ser levada, aqueles cristãos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar também, para receber um corpo glorificado. A sua alma e o seu espírito vai entrar em seus respectivos corpos e eles receberão um corpo glorificado. Seu corpo, ele vai ser modificado em um corpo de glória. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que seremos semelhante ao corpo de Cristo, seremos semelhante a Cristo, quando ele se manifestar nas nuvens com poder e glória, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, esse será o arrebatamento da igreja. Ele virá especialmente e só para a noiva, preparada, imaculada, sem mancha, sem ruga. A igreja, a noiva de Cristo Jesus. Vai ser o dia glorioso, onde a igreja vai se encontrar com Jesus lá nos ares, né? E só quem vai ver Jesus em sua primeira vinda, no arrebatamento, é a igreja, é a noiva de Cristo, a igreja preparada, são as virgens prudentes que Jesus falou. Ela vai ver Jesus, vai contemplar como ele é, mas infelizmente os cristãos que não se encontram preparados, que não se encontram com sua vida no altar diante de Deus, não tem como eles participar do evento do arrebatamento. Então eles irão ficar para o período da grande tribulação. Então, irmãos, vamos estar preparados. Jesus está voltando. A noiva de Cristo é uma noiva zelosa, faz boas obras, né? Aquelas que constantemente buscam a face de Cristo Jesus. Então, deixo aí, né, esse estudo para você, né, algumas citações bíblicas também de que significa o arrebatamento e como será, né? Será no abrir e fechar de olhos, será, Jesus também falou, né, em Mateus capítulo 24, versículo 27, que assim como um relâmpago sai do oriente e se põe no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É uma velocidade muito grande, é eminente, sem aviso prévio. Que possamos estar firmes e preparados para ouvirmos a trombeta de Deus e sermos chamados para se encontrar com Cristo Jesus nos ares. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.